irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse: Senhor, não te importa que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muita coisa. Porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho cancele os nossos pecados. Devemos pedir a Jesus, cada um de nós, na sua oração pessoal, para termos a sensibilidade de reconhecer a presença de Deus. Essa sensibilidade para vivenciar a palavra de Deus e reconhecer a presença de Deus em detalhes que parece que não conta. Porém, a Sagrada Escritura, quando tem as palavras escritas, redigidas, não estão lá por acaso. Cada coisa tem um grande significado. Então, é a primeira leitura de hoje. Abraão, que está estabelecido, e foi feita uma promessa para Abraão, que ele ia ter um filho. Agora ele está debaixo de um carvalho, num lugar chamado Mambré. E de repente aparecem três personagens. Três. E aí os padres da igreja viu que era a prefiguração da Santíssima Trindade. Que até tem um quadro que é a Trindade de Rubens, que representando três anjos. Então o filho está à direita do pai, e o pai com a cabeça inclinada para o filho, o espírito que está representado também em um anjo, também aponta para o filho, a cabeça inclinada do lado que está o filho. Abraão viu três anjos, a tradição dizem que eram anjos. Ele viu, levantou os olhos e viu. E aí fala que estava no meio do dia, no maior calor do dia. Qual é o maior calor do dia? Meio-dia. Dizer, ainda é tempo de revelação. Abraão deve reavivar a esperança da promessa que Deus fez para ele, a descendência, de ter um filho e ter uma terra. Então, Abraão, a sensibilidade que devemos pedir é para termos a sensibilidade de reconhecer a presença de Deus, como teve Abraão. Abraão não ficou parado, foi praticar a acolhida, a hospitalidade. Então foi atrás de Sara, dos criados, fez um banquete, ofereceu a esses três homens. Um deles, inesperadamente, disse: daqui um ano eu voltarei, e Sara vai ter, tua esposa, vai ter um filho.
O texto não diz, mas andando para frente na leitura, diz que Sara, na tenda, começa a dar risada. Era cômica, era algo cômico. Que ela vai dizer: eu, com a idade que eu estou, eu terei ainda um filho. Por isso eu disse: ainda é tempo da revelação de Deus. Um tempo. Abraão e Sara devem reavivar a esperança na promessa de Deus. E aí acontece que Sara vai ficar grávida do filho Isaac. Então, esta revelação, essa sensibilidade teve Maria. Porém, mais do que Marta estava preocupada nos afazeres domésticos quando Jesus chega em Betânia. Entra na casa de Marta e Maria. Sabemos que também tinha um irmão, Lázaro. E Maria seria a oportunidade única de estar aos pés do Mestre, aprender com o Mestre. Então, na época de Jesus, não era comum um mestre, um rabi, no seu tempo, ter uma mulher como discípula, aprender, receber a boa nova. Então, o que acontece? Esta presença de Jesus chegando naquela casa, então ele vai instruir aquelas duas almas. Por isso que nós lemos esse Evangelho, cada vez que nós lemos, rezamos sobre o Evangelho, sobre a Palavra de Deus, sobre a Sagrada Escritura, tem algo novo. Então o Espírito Santo traz algo novo para enriquecer, para nos fazer crescer. Então, a Sagrada Escritura, para lermos a Sagrada Escritura, dizer, não é como um livro de literatura, uma reportagem de uma revista, de um jornal, porque cada um 200 vezes pega a mesma palavra, faz a lexo divina, a leitura orante, tem algo novo, algo que só é dado pelo Espírito, só é dado pelo Espírito. Então, a palavra de Deus nos revela o mistério de Cristo Jesus, de Gênesis, Apocalipse, do primeiro ao último livro da Sagrada Escritura, quer nos dizer de uma pessoa, a pessoa de Cristo Jesus. Esse mistério, São Paulo vai dizer, esse mistério escondido por séculos, por gerações, agora revelado a nós, revelado aos seus santos. Quem são os santos? Todos os batizados, todos aqueles inseridos em Cristo Jesus, incorporados a Cristo Jesus pelo batismo. Esses são os santos, são os destinatários da palavra de Deus, os destinatários. Então devemos trabalhar pela igreja, trabalhar para edificar a igreja, edificando a nós mesmos. Isso que São Paulo fala, que ele sofre, me alegro no sofrimento, por participar dos sofrimentos de Cristo, completo em minha carne os sofrimentos que recebeu Cristo, por amor à igreja, por amor à igreja. A ela eu sirvo, a ela eu sirvo. Eu recebi esse ministério. Então cada pai de família, cada mãe de família também recebe
a missão de anunciar o Evangelho, mais com o exemplo do que com as palavras, muito mais com o testemunho do que com as palavras. Então, continuando São Paulo, ele vai dizer: o mistério, ou melhor, aos santos, a estes Deus quis manifestar como é rico e glorioso entre as nações este mistério. Então, nós devemos cavar e não cansar, extrair da palavra de Deus a riqueza que nos edifica. Como é rico esse mistério, a palavra de Deus, que não se esgota. Então, Santo Efrem, Santo Agostinho vão dizer: olha, tem o sedento, nós somos os sedentos, nós temos a sede da palavra de Deus, então nós vamos à fonte. Só que nós não esgotamos a fonte, não esgotamos. Bebemos e ainda temos sede, depois temos sede, bebemos de novo. Nós não esgotamos, é um mistério. É como quando o sacerdote consagra o pão e o vinho, que não é mais pão, mas é corpo, não é mais vinho, mas sangue de Cristo Jesus. Vai dizer: eis o mistério da fé. Continua sendo um mistério. É esse mistério que São Paulo está dizendo, escondido por gerações, por séculos, agora manifestado a nós. A presença de Deus, a esperança da glória, nós anunciamos. A presença de Deus, nós o anunciamos, admoestando a todos e ensinando a todos, com toda a sabedoria. Toda a sabedoria. Preciso ter sabedoria. Alguém que não fez 5 faculdades, não fez. 2 também não fez. Nenhuma não fez. Nem meia. Mas tem a sabedoria. A sabedoria que dá o Espírito. A sabedoria dá o Espírito. Tem uma mulher, em certo lugar em Minas, Baipendi, na região de São João del Rei, também, ela nunca frequentou a escola, nunca entrou em sala de aula, foi beatificada. 9 anos atrás foi beatificada. O que ela fez? Identificou-se com a palavra de Cristo, ou melhor, identificou-se com a pessoa de Cristo Jesus. Buscou imitar a pessoa de Cristo Jesus. Viveu o mistério da fé, que nos edifica e nos faz gritar dentro de nós: Abba, Pai.